quero contar uma coisa de uma aluna muito querida, que eu acho que é uma experiência que essa situação ela é legal para a gente pensar. Tive uma aluna no curso de letras, uma menina muito inteligente, assim, muito esforçada, e ela tinha dificuldade com a escrita. Na hora que ela ia escrever os textos, os trabalhos e tal, ela tinha uma organização assim... ela tinha uma certa dificuldade com a organização do fio, né, um fio de raciocínio com o texto, e o próprio parágrafo também era um ponto assim, ela tinha muitas ideias, mas ela tinha dificuldade de materializar na escrita essas ideias, de forma que você tivesse, né, a cada parágrafo um pouquinho do desenvolvimento dessas ideias. Muito bem. Um dia a gente conversando, ela recebeu lá uma nota de um trabalho, enfim, e aí ela veio conversar comigo, né, sobre o trabalho. E aí eu tinha feito uns apontamentos no trabalho dela e dei muito para ela esse feedback. Falei, olha, né, você precisa ver, ó, que você tem que pegar um fio, estabelece, então aqui no seu texto, vamos lá. Vem para cá, depois a sua ideia é essa, né, fazer meio que um desenho do fio. E depois falei dessa questão dela organizar mais o parágrafo. Eu até dei como sugestão para ela fazer uns exercícios só de parágrafo. Olha, pega esse tema, faz um parágrafo. Não vai além dele, desenvolve só, né, esse tópico aqui, ou esses tópicos, uns exercícios. Aí ela me falou uma coisa bem interessante. Falou, professora, você sabe que eu nunca tinha ouvido isso. Eu sempre achei que eu tivesse uma dificuldade, né? As pessoas falavam que o meu texto era confuso e tal, mas eu não sabia por quê. Ou seja, eu não sabia olhar de alguma maneira. Claro que esse é um olhar que a gente vai adquirindo quanto mais a gente tenta fazer esse processo. Então, o que eu acho que eu tiraria disso como uma sugestão? Eu acho que duas coisas. Primeiro, você procurar olhar o seu texto, de repente texto de outras pessoas, nessa perspectiva. Se você acha que aquele texto é confuso, qual o problema daquele texto? Quais são os problemas? Porque, assim, não é uma palavra genérica. Ele é confuso. Ele é confuso por quê? Ele parece pouco desenvolvido. O que isso significa? Então, quando você tenta traduzir, você começa a entender as partes do texto, que compõem o texto. Da mesma forma, seria bem legal se você tivesse, mesmo que seja com um colega seu, não precisa ser necessariamente um professor. Se tiver um professor, melhor. Mas, enfim, alguém que faça essa função com você. De falar, olha para o meu texto, o que você acha aí, né? O que precisaria mexer? Que tipo de problema? Então, mas um olhar investigativo que não se limite a adjetivos. É confuso. Ou assim, nem só confuso e nem só que se pegue num detalhe. Não, veja que nessa frase... Não, o macro. Quais são os problemas macro do meu texto? Qual é o problema macro? Porque as pessoas têm problemas macro diferentes. Tem pessoas que organizam, por exemplo, os períodos, né, os parágrafos, assim, de forma correta, mas é pouco desenvolvida. Sabe aquela pessoa que escreve 2, 3 linhas num parágrafo? Aí a pessoa fala às vezes assim, professor, eu não gosto de encher linguiça. Vamos separar uma coisa da outra, né? Encher linguiça é de fato quando você não tem mais o que dizer, mas você já disse o que tinha de ser dito. Muita gente que escreve 2 linhas não disse o suficiente do que tinha que ser dito. Porque vamos sempre pensar assim, a escrita, mesmo que ela não seja uma escrita dissertativa, argumentativa, ela é persuasiva. Como a linguagem verbal também é persuasiva. Você está num convencimento do leitor. Você quer comprar aquele leitor para você de alguma maneira. Então, e outra coisa, o leitor não é você. Ele não está na sua cabeça, ele não pensa o que você pensa, então você precisa esclarecer o mais possível, né? Pode até... E qual é o limite? O limite é, não comece a repetir a mesma coisa, mas explique bem aquela coisa. Esse é o limite. Explique para alguém que não é você e que vai te ler, ele não vai te ouvir. Portanto, se ele tiver dúvida, ele vai te perguntar. Não, ele só vai ler, o texto que vai falar com ele. O texto é a intermediação. Então, você precisa perceber isso. Então, existem problemas muito diferentes. E é fundamental, sabe, para dar aquele salto, né? Se um dos meus saltos certamente foi a questão da análise sintática, olhar para o texto e entender que meus períodos eram confusos, cada pessoa tem o seu clique. E cada vez que você avança num clique, você consegue escrever melhor. A tal ponto
E eu gosto muito de perceber isso. Eu vim de uma escola pública com uma dificuldade de escrita enorme e tal. Hoje, pedem para mim, olha, escreve esse e-mail para fulano de tal. Pode ser o diretor, pode ser o outro cara, meu parceiro, pode ser alguém que esteja numa outra posição. Não tenho medo de escrever. Não tenho medo de escrever e não tenho medo de errar. Podemos errar? Claro, todo mundo pode errar. Mas essa segurança, não é uma segurança de autoafirmação, é uma segurança de traquejo. Quer dizer, de você dominar as ferramentas da escrita e falar, puxa, ok, eu supero os desafios da escrita. Isso é sensacional, seja com a escrita, seja com a fala, com qualquer coisa, mas assim, essa é uma sensação que a gente pode ter, que é muito bacana e que assim, eu tenho sempre, ninguém nasce com isso. Ninguém nasce com dom, isso não é dom. É alguma coisa que você vai, se tiver esse encaminhamento, você vai conseguir desenvolver.